Adriano Moretti Batista, de 41 anos, foi transferido para o GETAP, o Grupamento Tático Aeropolicial, na noite de ontem. O defensor público titular da cidade de União foi preso pela Divisão de Combate à Corrupção do GRECO, o grupo de repressão ao crime organizado, na manhã dessa quinta-feira, na Defensoria Pública em Teresina. A polícia acusa Adriano Moretti de cobrar até R$5 mil por serviços que, por lei, são gratuitos, prestados a pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Há 2 inquéritos. O primeiro foi aberto em julho do ano passado, depois que 3 pessoas fizeram denúncias à Promotoria de Justiça daquele município, alegando que chegaram a efetuar pagamentos sem que as causas fossem defendidas. A ex-secretária do Defensor Público também está sendo indiciada por participação. Ela é apontada como a responsável por cobrar os clientes, mas não foi presa porque, segundo a polícia, ela teria delatado todo o suposto esquema de corrupção. A ex-secretária também teria ajudado a polícia a reunir provas, como um extrato bancário, que provaria a transferência de mais de R$11 mil da conta do defensor para a dela, para que fossem devolvidos a 2 vítimas. Em entrevista na manhã de hoje, o coordenador do GRECO disse que há também imagens captadas com a ajuda do delegado de União que servem como provas para reforçar as acusações. Ela era a pessoa responsável por cobrar as quantias em dinheiro, as vítimas, quando levaram o caso ao conhecimento da polícia e do Ministério Público, a denunciavam num primeiro momento, né? Mas com o transcorrer das investigações surgiram outras provas. O delegado de polícia de União, o delegado Júlio, ajudou a gente numa das diligências, num fato que uma vítima denunciou que foi no carro do defensor, dirigido pela secretária até o banco para sacar a quantia em dinheiro que o defensor estaria cobrando. O delegado Júlio foi até o banco, conseguiu captar imagens do circuito interno do banco, onde mostrava o veículo estacionado no estacionamento do banco, conseguiu fazer o percurso que o carro do defensor fez da sede da defensoria até o banco, passando por postos de gasolina, semáforos, filmagens que mostram a placa do veículo. Então, o carro do defensor, dirigido pela secretária para buscar dinheiro de propina no banco que uma das vítimas teve que pagar para entrar com sua ação. O advogado de defesa já entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva de Adriano Moretti. Segundo o advogado, as provas apresentadas pela polícia não se sustentam. Essas provas contundentes é discurso acusatório policial. Quando chega na instrução judicial, isso derrete, não tem contundência nenhuma. Nós temos não só essas 3 vítimas, a gente tem conhecimento de outras pessoas, o inquérito vai continuar, as diligências vão continuar e provavelmente vão aparecer outras vítimas. A polícia está muito tranquila em relação a isso. Aí o advogado do defensor dizendo que as provas, quando chegarem à justiça, vão derreter. Vamos continuar falando sobre a prisão do defensor, Adriano Moretti, que foi preso, suspeito de cobrar propina. Ele diz que é inocente. Teremos mais informações, inclusive com o trabalho da Polícia Civil, coletando mais indícios de provas. Quem tem mais informações é a Gorete Santos, que está na sede da Defensoria Pública. Vamos saber também qual é a posição da Defensoria Pública sobre o caso do seu defensor. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Segundo os defensores públicos aqui, foram pegos de surpresa com esse mandado de prisão preventiva e, claro, o cumprimento do mandado que terminou com a prisão do defensor público Adriano Moretti Batista. Nós vamos conversar com um dos defensores, Roberto Freitas, que pode trazer o posicionamento da instituição em relação a esse fato aí que alarmou, que assustou a toda a população, chocou, na verdade, inclusive a instituição. Agora, quais são os procedimentos do ponto de vista da instituição, os procedimentos administrativos que devem ser tomados? Boa tarde. Bom, seguramente, quer dizer, afirmar à sociedade piauiense que nós, da Defensoria, estamos impactados, chocados com essa ocorrência, que é extremamente lamentável. E nós temos um procedimento administrativo que, segundo a informação interna aqui, já está sendo adotado, com afastamento, as portarias já editadas, e a sensação que se tem aqui é de que
a investigação há de ser cumprida com todos os mecanismos de defesa que são inerentes a ele, e independente de qualquer coisa. Então, o resguardo é com a missão da Defensoria Pública, o respeito ao direito do cidadão, etc. São nossos princípios operacionais. E temos um comando legal para as eventuais infrações. Seguramente, se chegar a um resultado que indique isso, eles serão aplicados. Mas, nesse momento, o primado que nós temos que ter como defensores, porque fazemos em relação a toda a sociedade, é o princípio da presunção da inocência e o devido processo legal. Quer dizer, qualquer assodamento nesse sentido não será bem-vindo para ninguém, porque é a regra do Estado brasileiro. E, nesse sentido, nós iremos cumprir. E o compromisso fiel da Defensoria em geral, como um todo, sem nenhuma vacilação, é o da defesa integral do necessitado em forma gratuita. Agora, quais seriam essas sanções administrativas no caso de a Justiça aceitar essas provas e acabar com, na verdade, com o julgamento contrário ao que defende o advogado Jurandir Porto, do defensor público? Bom, isso é o terreno da hipótese. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que, na esfera administrativa, nós só temos sanções administrativas, que chegariam ao extremo da própria demissão, numa eventual comprovação da prática dos delitos de modo reiterado, reconhecido judicialmente. Mas isso, nesse momento, é apenas o exercício da hipótese. Como que a instituição pretende tratar agora, inclusive, a imagem da própria Defensoria Pública, já que a gente sabe que é um órgão que defende aquelas pessoas que não têm condições, na verdade, de pagar um advogado? Isso, de uma forma ou de outra, independente de ser provada a culpabilidade do defensor público ou não, fere a imagem da instituição. Não deixa de arranhar, mas o grande combate que se faz a isso é o trabalho. A Defensoria não há como se fazer uma imagem artificial. Não é o marqueteiro que vai fazer a cara da Defensoria. A cara da Defensoria é o trabalho de cada defensor, cotidiano, gratuito, interessado e valente na defesa dos seus assistidos. Não há outro caminho. O nosso caminho é o do trabalho e da seriedade. O Amadeu tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu? Boa tarde, doutor Roberto. Esse caso envolve também uma secretária aí do órgão, que também foi indiciada pela polícia e a quem o defensor imputa toda a responsabilidade. O que vai acontecer com ela? Não, essa secretária não é dos quadros da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, até por deficiência de orçamento, estrutura, não temos um quadro de pessoal próprio. Em muitos casos, no interior, as prefeituras cedem pessoas. Essa servidora, ao que soube aqui, era cedida pela administração municipal de União e lá estava. Quer dizer, e quando houve o início desses debates, ela foi devolvida à prefeitura de União. É a informação que eu soube aqui. E então ela não integra os quadros. Não há como nós temos sanção, puni-la, ela não pode ser punida administrativamente, porque ela não é dos quadros da Defensoria. Doutor Roberto. Denúncias... Pois não, Amadeu. Doutor Roberto, a polícia foi atrás de uma denúncia, investigou, a secretária parece que foi quem fez a delação e se chegou ao defensor. A acusação é assim, a suspeita que é a polícia aí que vai comprovar, junto com a Justiça depois e o Ministério Público, o que houve e o que não houve. Mas a minha pergunta é, caso se comprove que houve a corrupção, houve o pagamento de propina, dentro dos controles internos da Defensoria, isso poderia ter sido filtrado, encontrado antes de chegar à polícia? Bom, isso será algo que será demonstrado, averiguado nos processos administrativos que já estão em andamento. Tem que saber quando começou, houve falha nisso, naquilo, quer dizer, o procedimento administrativo, por certo, também deverá indicar as rotinas internas que foram atendidas ou desobedecidas na eventualidade e se apurar. Quer dizer, o melhor remédio para tudo isso é apurar. Ou seja, quando você tem uma ferida, você não a coberta. Se você a coberta, dá tétano. Você tem que enfrentar a realidade. Nós temos que ver que temos um problema sério a ser resolvido, disposição para resolver, com honestidade, capacidade, competência e respeito ao devido processo legal. Outra denúncia similar a essa que já tenha chegado aqui à Defensoria Pública? Eu já tenho 28 anos de Defensoria Pública e nunca vivi um momento como esse. Quero agradecer, então, ao defensor público Roberto Freitas pelas informações ao Jornal do Piauí. Amadeu.
Obrigado, Gorete, e ao doutor Roberto.